Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Vocês já viram aí a introdução nas aulas anteriores, assistiram um vídeo falando um pouquinho sobre a atividade racional, né, que está exposta lá no capítulo 8 do nosso livro didático. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os princípios racionais, vimos que a racionalidade é o modo de pensar, de agir do ser humano, o que diferencia o ser humano dos outros animais. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a atividade racional. Dentro dessa atividade racional está ligado à questão da intuição humana. E dentro da intuição, ela está dividida entre intuição empírica e intuição intelectual, certo? Nos slides a seguir, vamos entender um pouco sobre o que é a atividade racional e que dentro da racionalidade está presente a intuição humana, né, que eu acabei de falar. Vamos entender também a diferença entre intuição empírica e intelectual. Vocês vão prestar atenção aqui nessas explicações, né? Estude com atenção e depois resolva a atividade que será postada e servirá também como revisão para a nossa próxima atividade avaliativa. No final, vou explicar a atividade. Aqui, nós temos aqui a figura do nosso capítulo 8 no livro didático, página 90, que fala sobre a atividade racional. E na página 91, segundo tópico, eu vou explicar aqui só um pouquinho para vocês, bem resumidamente, para vocês entenderem um pouquinho. O que é a intuição? A intuição é uma compreensão completa e imediata de um objeto ou de um fato. Nela, de uma só vez, a razão capta todas as relações que constituem a realidade e a verdade da coisa intuída. É um ato intelectual de discernimento e compreensão sem necessidade de provas ou demonstração para saber o que conhece. Um exemplo seria um médico que, graças ao conjunto de conhecimentos que possui, vê de uma só vez a doença, sua causa e o seu modo de tratá-lo. Então, aqui, ó, que nós podemos conceituar a intuição. O melhor conceito de intuição, vou repetir mais uma vez, é um ato de discernimento e compreensão sem necessidade de provas ou demonstrações para saber o que se conhece. Aqui citou um exemplo de um médico. Claro que para um médico saber, né, sobre uma determinada doença, uma determinada causa e o modo de tratá-lo, né, ele não utiliza, aqui nós já vamos começar, ele não utilizou a intuição empírica. Aqui já é uma intuição intelectual, ou seja, já é baseada em fatos científicos, em estudos mais aprofundados. Então, aqui já dá para a gente perceber um pouquinho a diferença entre intuição intelectual e a intuição empírica. Os tipos de intuição. Marquei aí para vocês, ó, página 92, primeiro e segundo parágrafo do nosso livro didático. A intuição racional pode ser de dois tipos: intuição sensível ou empírica e intelectual. Ou seja, a sensível também é conhecida como empírica e também temos a intuição intelectual. A intuição sensível ou empírica é o conhecimento que temos a todo momento de nossa vida. Assim como só olhar, percebemos uma casa, um homem, uma mulher, uma flor, uma mesa. Ou seja, num só ato, por exemplo, eu capto que é isto, que isto é uma flor, eu vejo que é um livro, vejo suas cores, sinto a maciez da sua textura, aspiro seu perfume, tenho por inteiro de uma só vez diante de mim, certo? É aquela intuição, gente, a intuição empírica, é aquela intuição que ela é captada pelos nossos órgãos dos sentidos. Por exemplo, se eu sinto o cheiro de uma comida, eu não preciso, se eu conheço essa comida, esse tipo de comida, eu não preciso vê-la para me saber que tipo de comida eu estou sentindo o cheiro. Então, isso é um tipo de intuição empírica. O perfume que eu conheço, se eu sentir só o cheiro de longe, não preciso eu ver o vidro de perfume para me saber qual é aquele perfume que eu estou exalando o cheiro.
Então, isso é um tipo de intuição empírica ou sensível. E aqui tem mais um conceitozinho de intuição empírica, ou seja, o seu significado, certo? Depois vocês dêem uma olhadinha, tá lá na página 92, primeiro e segundo parágrafo. E vamos lá, falando mais um pouquinho sobre a intuição sensível. É o conhecimento direto e imediato de chamadas qualidades sensíveis do objeto externo, cor, sabor, odor, paladar, som, textura, bem como a percepção direta de formas, dimensões, distância das coisas percebidas, o que eu acabei de exemplificar, que é o cheiro de uma determinada comida, o cheiro de um perfume, ou seja, é tudo que nos é trazido pelos nossos órgãos do sentido. É também o conhecimento direto e imediato de nossos estados internos ou mentais que dependem ou dependeram do nosso contato sensorial com as coisas. Lembranças, desejos, sentimentos, imagens. Claro que para mim saber detectar o paladar de alguma coisa ou o cheiro de alguma coisa, eu tenho que ter tido um conhecimento ou um contato antes com determinado objeto, com determinado tipo de comida, com determinado perfume, para mim poder detectar de imediato, né, o que é. A intuição sensível empírica é psicológica, isto é, refere-se ao estado do sujeito e do conhecimento. E aqui nós temos um pouquinho sobre a diferença aqui. Nós temos uma imagem no livro didático de vocês, um exemplo da página 92. Que aí tem um pequeno exemplo, né, do que eu acabei de falar, só para se referir aqui a um exemplo mais concreto. Por exemplo, intuição sensível e intuição intelectual. Vocês observam aqui que nós temos duas cores. De imediato, a intuição sensível, ou a empírica, como também é chamada, percebe a cor azul e percebe a cor amarela. Certo? Que são duas cores. Já a intelectual, ela é mais profunda. A intuição intelectual percebe a diferença entre as cores, né? A gente já vai associar a cor azul ao determinado objeto e já vai fazer a associação da cor amarela a outro determinado tipo de objeto. Então, a sensível ou empírica, ela percebe imediatamente. Eu tenho uma cor azul, eu tenho uma amarela. E já a intelectual, ela vai fazer a diferença ou a associação dessas cores com algo. Ela é mais ligada à questão da intelectualidade mesmo. Intelectualidade vem de quê? De racionalidade, de conhecimento, de entendimento, certo? Então, ela é mais científica, é mais voltada para a questão da científica. E por hoje é só. Um abraço para vocês, bons estudos. E eu vou aqui agora explicar um pouquinho, né, da atividade que eu vou passar para vocês, que eu vou postar. Essa atividade vai servir também como uma revisão para a nossa próxima tarefa avaliativa. Então, estudem tanto aqui pelo slide, como vocês podem estar estudando também pelo nosso livro didático. Observe que aqui no slide, eu coloquei aí o exemplo e eu citei cada página, certo? Então, vocês podem estudar por esses tópicozinhos, vocês vão aqui, ó, esse exemplo. Exemplo da página 92. Aqui eu já citei página 92, terceiro parágrafo. Aqui eu citei página 92, primeiro e segundo parágrafo. E sobre o que é a intuição, eu citei lá os exemplos, ou seja, os parágrafos da página 91, tópico 2. Então, tudo isso está dentro do nosso livro didático que vocês têm. Certo? E agora eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a nossa atividade. A nossa atividade, ela é bem simples. Aqui, ó. Observe a questão 1, observe as imagens, depois responda o que se pede abaixo. Marque duas alternativas sobre a intuição empírica,
sensível, ou seja, sensível empírica. Observem aí, ó. Nessas imagens, ela tem um pouquinho do conceito da intuição sensível empírica. Aquela que nos vem pelos órgãos do sentido, aqui na primeira imagem. Com um só olhar ou no só ato de visão, percebemos. Na imagem 2, intuição empírica é o conhecimento direto e imediato das qualidades sensíveis dos objetos externos. É também o conhecimento direto e imediato de estados internos ou mentais, lembranças, desejos, sentimentos, imagens. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão marcar aqui na questão 1 duas alternativas, né, sobre a intuição sensível empírica. Observe que nós temos letra A, B, C, D e E. Vocês vão marcar duas alternativas. Letra A, aquela que precisamos estudar e analisá-la somente para depois percebermos. B, aquela que percebemos de imediato ao nosso redor, ou seja, apenas ao olhar já percebemos. C, aquela que não pode ser expressada através de sensibilidade do empirismo. D, aquela que se manifesta apenas através dos conhecimentos científicos, sem necessidade dos órgãos do sentido. Ou letra E, aquela que está diretamente relacionada aos nossos sentidos internos, certo? Tanto dá para vocês tirar lá do livro didático, essas respostas lá do livro didático, lá do slide, como dá aqui até pelas suas próprias imagens aqui apresentadas na questão. A segunda questão, podemos dizer que a intuição intelectual provém de domínios os quais são desconhecidos pelo sujeito, contudo a intelectualidade abre caminho para novas conexões, permitindo assim que o indivíduo faça ligações lógicas e acerte em seus palpites, ou seja, está ligado à racionalidade e aos princípios racionais que estudamos em aulas anteriores. Aqui é um conceitozinho sobre a intuição intelectual. E aqui, apenas uma dessas palavras tem a ver com a intuição intelectual. Analisando o conceito da intuição intelectual exposto acima, podemos dizer que os termos abaixo estão relacionados à intuição intelectual, né? Exceto, apenas um deles não tem nada a ver com a intuição intelectual. Letra A, conhecimento. Letra B, racionalidade. Letra C, empírico. Letra D, lógica. Na terceira questão, vocês vão observar aí uma imagem que eu achei ela muito interessante. Comente sobre a imagem relacionando-a com a frase: o conhecimento é o poder. Nós estamos vendo aqui na imagem, pessoal, aparentemente uma pessoa, né, que está com muita sede, está morrendo de sede, né? Usando aqui a expressão do exagero. E imediatamente ela vê duas placas, certo? Tem uma placa que diz água a 9 quilômetros e a outra placa H2O 500 metros. Podemos observar aqui na imagem qual foi a placa que a pessoa escolheu. Será que ela utilizou a intuição intelectual ou a intuição sensível, que é a mesma empírica, né? Utilizou a intelectual ou a empírica, né? Então, aqui diz uma frasezinha: quanto mais você souber, melhor serão suas decisões, e isso lhe servirá para toda a vida. Então, vocês vão fazer um comentáriozinho aqui, não é só dizer qual foi a intuição que ele utilizou, não. É relacionar mesmo, né? Fazer um comentáriozinho, né? Será que se ele tivesse um conhecimento maior, ele teria escolhido essa placa água 9 quilômetros, né? Se ele tivesse uma racionalidade, se ele tivesse mais conhecimento, ele saberia que H2O também é a forma química da água, né? Então, nós sabemos que H2O é a forma química da água, só que às vezes a gente possui apenas um conhecimento sensível ou empírico. Não temos conhecimento, certo? Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido melhor aqui sobre o nosso conteúdo, né, que é a atividade racional, tá bom? E estudem pelo livro didático, por essa atividade, ou pelo slide apresentado, que vocês, por esse slide, que vocês vão fazer uma ótima tarefa avaliativa, tá bom?